Bom dia, queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Imburi. É um privilégio e uma alegria estar com os irmãos em mais um domingo, este domingo de manhã, para podermos louvar, engrandecer, glorificar o Senhor e para podermos estudar uma porção da Sua Palavra. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Oremos. Santo e poderoso Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que a Tua Palavra nesta manhã seja verdadeiramente uma fonte de água viva em nosso coração e que ela traga transformação e reflexão. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos, glorificando o Teu nome. E te agradecemos pelo dom da vida, pela vida que nos dás, pelo ar que respiramos. Te agradecemos por tudo o que tens feito, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, dois períodos históricos marcam a nossa humanidade. E eles são divisores de água naquilo que concerne o relacionamento do homem com Deus. Esses dois períodos são as duas grandes guerras mundiais. E porque elas são, então, um divisor de águas? Porque é que elas se enquadram como divisor de águas? Porque nós vínhamos de um período do iluminismo, onde o racionalismo, a razão, onde as filosofias ocuparam todo o espectro do conhecimento do homem. O homem passou a ser o centro do mundo e o centro de si mesmo. As vozes que se ouviam naquela época não traziam Deus em nenhuma das suas afirmações. Deus foi verdadeiramente colocado numa prateleira e a fé foi-se esfriando. O movimento eclesiástico foi-se esfriando. Mas então vieram as duas grandes guerras. E as grandes guerras trouxeram incertezas, trouxeram perguntas às quais a razão não poderia mais responder. É nesse período da Segunda Grande Guerra que vive um homem cujo nome é Dietrich Bonhoeffer. Um alemão que residia na Alemanha nazi e que aos seus 30 anos começa a ouvir as vozes do nacionalismo, as vozes políticas que transformaram um movimento de endeusamento de uma raça e o endeusamento de um homem de nome Adolf Hitler. Mas Dietrich ia ouvindo estas vozes, ia vendo estes movimentos. E como pregador da palavra, como académico, como teólogo, como líder da Igreja Confessional da Alemanha, o seu ímpeto é ir à rádio avisar toda a nação. Mas os seus avisos foram infrutíferos. Esta ostentação nacionalista ocupou todo o coração da Alemanha, todo o coração deste alemão nacionalista e a guerra, pura e simplesmente, se iniciou. Durante o período que iniciou a guerra, Dietrich não poderia falar mais de Jesus. Não poderia testemunhar mais de Cristo, pois a sua família estava enclausurada e ameaçada. Se ele falasse, quem pagaria o preço seria a sua própria família. Então a voz de Dietrich na Alemanha, pura e simplesmente, foi-se calando. Dietrich, durante a guerra, vai para a Inglaterra. Mas em Inglaterra, o seu coração cristão, o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo, o seu amor à sua nação, o impelem a voltar à Alemanha durante a guerra. Ele é preso, passa de presídio em presídio, até que é levado aos campos de concentração. Dietrich perdeu tudo o que tinha. Mas houve uma coisa que Dietrich não perdeu. Foi a sua fé e a sua esperança. Os campos de concentração trouxeram para Dietrich pessoas que careciam ouvir a palavra de Deus. Pessoas de coração endurecido, de alma esmorecida. E Dietrich usa essa prisão, usa
os cativos para trazer a libertação que só Jesus pode dar. Dietrich entendeu que a sua vida estava crucificada com Cristo e que ela teria um preço a pagar, nem que fosse a sua própria morte, como ele, uns anos antes, havia escrito. Dietrich propagou o Evangelho. Dietrich foi testemunha de Cristo. A sua voz foi a promotora de uma transformação, a ação do Espírito Santo. Dietrich vem uns anos mais tarde a falecer num campo de concentração. Mas com certeza que poderá ter dito que combateu o bom combate, mas guardou a fé e, acima de tudo, testemunhou. Ele foi um gigante entre homens. Deus o colocou nesse papel. Deus o chamou. Ele ouviu a voz de Deus e respondeu afirmativamente. Num período diferente, num período do ministério de Jesus Cristo, a perseguição para calar a voz de Cristo, feita pelos judeus, também era muito grande. Vivia-se um período das festas judaicas no capítulo 5 do livro de João. E Jesus Cristo havia curado um paralítico em Betesda. Havia-se afirmado como o Filho de Deus. E os judeus queriam pura e simplesmente abafar e calar a única voz que era verdadeiramente transformadora. Vamos ler o que nos diz a palavra de Deus no capítulo 5 do Evangelho de João, a partir do versículo 24 até ao versículo 29. A palavra nos diz assim: na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Em primeiro lugar, vemos que a salvação de nossas almas depende de nós ouvirmos, de nós escutarmos a Cristo. O texto vai nos dizer que aquele que ouve as palavras de Cristo e crê que Deus, o Pai, o enviou para salvar os pecadores, esse tem a vida eterna. Mas esse ouvir não é pura e simplesmente um movimento de assistir a um pregador, de assistir sucessivamente a cultos. Esse ouvir implica muito mais do que simplesmente escutar. Significa ouvir com uma atitude de humildade, como um discípulo submisso. Ouvir pela fé, ouvir pelo amor e ter esse coração disposto a fazer a vontade de Cristo. É esse ouvir, é esse escutar que chega até ao coração, que salva. Foi esse ouvir que Cristo está falando no versículo 24. Quando nos diz, quem ouve a minha palavra, Jesus Cristo é verdadeiramente a palavra. Não devemos esquecer que em nossos dias, ouvir a Cristo com essa atitude é tão necessária como nos séculos passados. Mas nos dias de hoje nós ouvimos muitas vozes. Nós somos levados mais pelos nossos sentidos que pelo nosso coração. Ouvir a Cristo
no meio de tanto ruído que se faz nos dias de hoje, em meio à pandemia que estamos atravessando. Se não é impossível, mas é extraordinariamente difícil. O caminho para o céu está em submeter os nossos corações a esse ouvir de Cristo, ouvir a Cristo. Está em colocarmos-nos aos seus pés. Está em escolhermos a melhor parte. Está em aprendermos com Ele e demonstrar o verdadeiro arrependimento. A isso se chama fé genuína. Ouvir a voz de Deus e segui-lo. Enquanto nós não experimentarmos essas coisas, não haverá vida em nós. O texto vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Como se um abismo gigante separasse duas margens e nós não pudéssemos estar nas duas em simultâneo. Ouvir a Cristo é uma escolha. Em segundo lugar, vemos nestes versículos quão ricos e abundantes são os privilégios daqueles que verdadeiramente creem. E o primeiro é que nós vivemos nesta vida, nestes dias terrenos, a nossa vida eterna. A nossa vida eterna começa aqui. Nós somos totalmente justificados e totalmente perdoados. Os nossos pecados são lançados fora. Somos transformados em novas criaturas. Mas o que é que isso significa? O que é que isso tem que significar? São dois conceitos diferentes. Significa que Deus nos ama, que é misericordioso, que é bondoso, que cuida de nós, que se preocupa connosco. Isso é o que significa. O que deve significar é que a nossa vida tem que refletir uma mudança. As vozes ruidosas do ambiente, as vozes ruidosas das redes sociais, as vozes ruidosas que nos tiram do foco, têm que ser abafadas. Elas sim têm que ser abafadas. Precisamos saber escolher. Precisamos saber filtrar. Podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convém. Um dos tesouros do crente é a realidade presente da salvação. Que presente maravilhoso! Que presente grandioso! Que nós podemos experimentar e receber por uma decisão. Não é algo que se receba no futuro, não é algo distante. Quando Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, parte de uma decisão. Mas essa decisão é a decisão transformadora. Outro dos tesouros do crente é a plenitude da sua justificação pelo sacrifício e sangue de Jesus. Romanos 8:34 vai dizer: quem me condenará? O último e não menos importante tesouro daquele que verdadeiramente crê é a completa mudança da sua posição em relação ao seu relacionamento com Deus. Eu poderia lançar um monte de perguntas para questionar o que eu e você têm feito pelo seu relacionamento com Deus. Mas posso usar uma frase muitas vezes dita, que quem vive de passado é museu, para refletir que em Cristo nova criatura nós somos. Então não adianta refletir no passado, o que é importante é olhar para o futuro com a esperança colocada no alvo que é Jesus Cristo. A pergunta importante é: que mudança eu e você queremos para a nossa vida
para hoje, para o agora e para rumo à eternidade. Em terceiro lugar, nestes versículos, encontramos uma declaração impressionante a respeito do poder de Cristo ao dar a vida às almas mortas. Quando eu falei de Dietrich Bonhoeffer, falei que num contexto hostil, os prisioneiros de um campo de concentração estavam com suas almas esmorecidas, com a sua fé totalmente abatida e derrotada, com as suas vidas entregue por horas à morte. E Dietrich foi a voz da transformação, foi canal de Deus para trazer transformação e esperança ao coração daquelas pessoas. Jesus Cristo tem esse poder transformador na vida de todo aquele que nele crê. É Jesus Cristo que tem a capacidade de ressuscitar as almas que estão mortas e fechadas para Ele. A porta é verdadeiramente estreita, mas para entrar nessa porta é necessário fazer uma escolha. O objetivo de Jesus era trazer um despertamento, era trazer ressurreição e conversão de almas. Efésios 2:1 vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Colossenses 2, do 13 ao 14, vai dizer: vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essas palavras se cumpriram em muitas ocasiões durante o ministério de Jesus Cristo. Mas elas se cumpriram também através do ministério dos apóstolos. Inúmeras conversões em Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Corinto e outros locais comprovaram esta realização. Por vezes nós somos levados a pensar que algumas mensagens evangelísticas, algumas mensagens em que se apela à verdadeira conversão, é só para os outros. É só para aqueles que ainda não experimentaram de Jesus Cristo. Muitos esfriam na fé. Muitos se apostatam da fé. Muitos se afastam dos caminhos do Senhor. Então esta mensagem é diária para mim e para você. Ouvir a voz de Cristo em meio ao ruído que a sociedade provoca. Ouvir a voz de Cristo em meio a tudo aquilo que nos quer desviar. É a solução e é a salvação. Que Deus nos abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os que participaram conosco no nosso culto de louvor, de gratidão e de exaltação do nome do Senhor. Que esta palavra do poder de Deus, do poder de transformação de Deus, do poder de reanimar a alma abatida pelo ensinamento de Cristo, promova mudanças na minha vida e na sua vida. Vamos orar para concluir o nosso culto. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade do estudo que realizamos.
Que a Tua palavra possa reacender, reanimar, transformar ou fortalecer a nossa alma. Que a nossa base de fé esteja firmada no Senhor. Que a nossa convicção e a nossa esperança estejam firmadas no Senhor, que é o único que pode garantir a salvação. Que possamos continuar a dar em vida os passos nessa direção. Mas, acima de tudo, que possamos ser como Dietrich, que possamos ser testemunhas vivas daquilo que é o Senhor. Que possamos anunciar o Evangelho, que possamos anunciar as boas novas, trazendo esperança, trazendo renovação, trazendo transformação. Eu te agradeço por tudo aquilo que tens feito e te agradeço por tudo aquilo que vais fazer. Em nome de Jesus. Amém.